O Vitor Sá seria o Rafael Leão brasileiro? Pois é, eles têm um aspecto em comum e eu quero trazer para você nesse vídeo. Um indicador de desempenho que está correlacionado com as situações de 1 para 1 é muito parecido do Vitor Sá para o Rafael Leão. Não somente a execução propriamente dita, como também o momento que coloca isso no jogo. Esse não é propriamente um drible novo, você inclusive vai ver o Gaúcho e o Cristiano Ronaldo fazendo esse drible nesse vídeo. Mas tem um ponto em especial para o Vitor Sá e para o Rafael Leão na execução desse drible. Rafa, e que drible é esse? É esse que a gente tá vendo o Ronaldinho Gaúcho executar aí. A gente vai ver ele fazer novamente. Mais um exemplo só para eu pausar e explicar para vocês o segredo desse drible, né? O ponto crucial desse drible. Mais uma vez agora no Sérgio Ramos. Então, a essência do drible, obviamente, é bagunçar o adversário, é fingir que vai fazer algo e fazer uma coisa distinta no jogo. A questão aqui é que esse drible, ele é um dos mais efetivos, é um dos que eu mais gosto, né? Que eu mais acho eficaz, justamente porque ele tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é essa que eu acabei de falar para vocês, o engano, o fingir que vai executar uma coisa, fazer o meu opositor achar que vai ser executado uma coisa e no fim das contas fazer outra. E o segundo é a alavanca de movimento. Deixa eu voltar aqui nesse exemplo do Ronaldinho Gaúcho. Nesse exemplo do replay fica melhor para a gente ver. Olha só. Então, o que acontece aqui? É que quando ele faz o movimento de passar o pé direito em cima da bola, para depois dar o tapa com o pé esquerdo, ele faz uma alavanca de movimento, ele ganha força para sair para o pé esquerdo, né? Potência, de novo, para sair para o pé esquerdo. Então ele não somente engana o adversário, achando que o adversário, fazendo o adversário acreditar melhor, que ele vai sair para um lado e ele acaba saindo para o outro, como também ele ganha potência, força para arrancar esse desvencilhado do adversário em seguida. Pô, esse ângulo aqui também é muito bom do Gaúcho. Agora, o Gaúcho era fenômeno, né? Não tem condições, pô. É o profe... Quiser uma... Ó, vídeo de drible que não tem um exemplo do Gaúcho, o vídeo tá errado, tá? Só para avisar vocês. Então, deixa eu voltar exatamente para o momento onde ele faz a alavanca nesse drible aqui. Ó, no replay mais próximo fica bem evidente. Ó, tapa fenômeno. A alavanca, ó, passa e arranca. É muito difícil defender, porque você foi enganado e o jogador ainda teve força, ganhou propulsão para fazer esse movimento. Cristiano Ronaldo jogando de extremo. Olha como ele consegue fazer também. E aí, ele saindo até no pé contrário. Neymar. Então você nota que os grandes atletas que têm um para um muito forte no mundo têm esse movimento. O Mbappé vai sair num contra um. Pedalou para o pé esquerdo. Então, deixa eu pausar aqui antes de chegar no Vitor Sá. Então você nota que é um padrão, que é uma tendência dos atletas que são muito fortes em um contra um terem no repertório esse drible. Qual que é o grande diferencial do Vitor Sá e do Rafael Leão? É o volume no qual ele coloca esse drible no jogo. Praticamente todas as situações de 1 para 1 no corredor lateral, extremo contra lateral, Vitor Sá ou Rafael Leão contra o seu lateral correspondente, eles executam o mesmo drible e o lateral quase nunca consegue defender. Então é muito chama muita atenção como mesmo executando praticamente sempre o mesmo drible, eles quase sempre conseguem levar vantagem. E se você tenta defender esse drible de maneira antecipada, como eles são extremos de pé fechado, ou seja, extremos que conseguem cortar para dentro para bater, ele vai puxar para dentro e vai ter a finalização ou do bico da área ou um cruzamento perigoso de pé fechado. Então, chama atenção o volume de vezes que eles conseguem colocar isso no jogo. E a essência do drible está aqui, ó. Olha como o Vitor Sá vai vencer o Wesley. Esse vídeo aqui é muito interessante, porque até o Wesley se lamenta no meio do vídeo, ó. Voltar aqui, fazer o... Voltar aqui o vídeo, né? A bola vai chegar no Vitor Sá. Eu vou pausar exatamente quando ele estiver de frente para o Wesley. Olha os apoios do Wesley, olhem os pés do Wesley, voltado para a profundidade, como quem quisesse defender esse espaço. E de fato é o espaço para o qual o Vitor Sá vai sair, ok? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, e aí o Vitor Sá fez a pedalada. Perceba que os pés do Wesley já não estão mais voltados para a profundidade e já se voltaram para a bola. E aí quando a gente vê que o Vitor Sá terminou o movimento, né, ele terminou a pedalada e vai sair para o pé esquerdo, os pés do Wesley já estão voltados completamente no sentido oposto, né, voltados para frente, para dentro do campo. Ou seja, o movimento da primeira pedalada do Vitor Sá enganou o Wesley de tal forma, de tal ponto, que mesmo o Wesley tomando a melhor postura ideal para defender a profundidade, ele foi enganado e foi levado junto com o drible, né, a proteger um espaço do qual o Vitor Sá não iria usufruir. E aí quando a gente adianta até mais um pouquinho, ó,
a gente vê a cara do Wesley. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui exatamente o frame da cara do Wesley. Não tá embaçado, mas dá pra perceber com a cara de lamentação, como quem diz assim, sabia que ele ia pro fundo e ainda assim tomei o drible dele indo pro fundo, né? Deixa eu dar play agora pra gente ver sem tanto avança e volta. Olha, e aí ele consegue cruzamento em pé esquerdo. E aí tem um outro aspecto que também é muito importante, que é a capacidade, ó, mais uma vez o Vitor Sá nesse movimento, que é a capacidade de executar a ação em seguida com o pé não dominante, né? Com o pé esquerdo. E aí você nota que o Vitor Sá ele confia tanto nesse drible, ele confia tanto nesse movimento, que aqui ele dá até uma pedalada antes. Ó. Ele dá uma pedalada para achar o tempo, né? Para achar o espaço do movimento. Outro exemplo agora contra o Red Bull Bragantino, inclusive jogo que ele jogou muito, tá? Esse jogo aí, no Brasileirão do ano passado. Ok? Então, de fato, é algo que ele confia muito, ó, contra o Coritiba também, em casa. E muitas vezes ele até pode ser mais bem executado, né? Assim, com a distância melhor para o opositor, mas ainda assim, até quando não é tão bem executado, ele consegue ser efetivo, consegue ter vantagem de colar o cruzamento. E aí a gente olha para o Rafael Leão, a gente vê para o Rafael Leão que ele tem essa mesma questão do Vitor Sá, né? Talvez um drible com um pouco mais de naturalidade, um movimento mais fluido do que o do Vitor Sá, mas ele tem essa situação do volume, da quantidade de vezes em que ele executa esse drible. Então praticamente todo um para um com o pé na linha do Rafael Leão é pedalado e tapa no fundo, pedalado e tapa no fundo. Então eles se assemelham muito nisso, né? Então são dois atletas, deixa eu pausar aqui, são dois atletas que jogam na mesma posição, que executam o mesmo perfil de drible e que tem o mesmo volume em relação a colocar esse drible no jogo. Olha aqui mais uma vez o Rafael Leão executando. E aí mais uma vez, né, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, a capacidade de quando chegar ao fundo, quando vencer o duelo, executar a ação seguinte com o pé não dominante, no caso dos dois, o pé esquerdo. Então há uma semelhança de fato entre o Rafael Leão e o Vitor Sá por esses 3 pontos que eu falei para vocês. Jogadores da mesma posição, que executam o mesmo drible, até aí outros vários extremos também teriam, mas o volume no qual eles colocam esse drible no jogo, né? Praticamente toda a situação de 1 contra 1 em corredor lateral é com esse tapa no fundo, é com essa pedalada que termina com tapa no fundo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, dá like aqui nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Tamo junto, abraço e até a próxima.